Olá, paz do Senhor, juniores, classe Geração de Samuel. Tudo bem aí com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos então para mais uma aula. Hoje nossa lição é a número 4 e o título dela é Jacó, um homem que teve um encontro com Deus. A história de Jacó, ela é uma história longa, tá? Então eu não vou conseguir ler todos os versículos aqui para vocês, mas eu quero que vocês anotem e quando tiver um tempinho aí, peguem a Bíblia e façam a leitura dessa linda história com todos os detalhes, tá certo? Encontra-se no livro de Gênesis. Os capítulos que iremos utilizar hoje é o capítulo 25, o 27 e o 28, certo? E o nosso memorizando de hoje encontra-se no livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 2, que diz assim, olha: quando Cristo aparecer, ficaremos parecido com ele, pois o veremos como ele realmente é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Esse versículo nós iremos utilizar aí ao longo da nossa história. Vamos agora então para o nosso Explorando as Escrituras. Nós falamos que Jacó, né, que é o nosso personagem de hoje. Mas primeiro vamos saber de quem que Jacó era filho e de quem que Jacó era neto. Nós estamos falando aí, então, de Abraão e de Isaac. Abraão era o vô e Isaac era o pai de Jacó. Então vamos conhecer, né, como que foi para que Jacó tivesse esse encontro com Deus. O que aconteceu antes deste momento, dele ter tido este encontro com Deus. Isaac era um jovem obediente, lembra que nós aprendemos na aula passada? Ele continuou seguindo, né, o caminho do seu pai, Abraão, um caminho de fé e confiança no nosso Deus. Quando ele já estava mais velho, né, moço já, ele resolveu então casar. Ele casou com uma mulher, uma moça chamada Rebeca, tá? E aí, crianças, esse lindo casal também queria ter filhos, porém Rebeca também era estéril, não podia ter filhos. Mas o que aconteceu? Durante muito tempo eles oraram, muito tempo mesmo, foi cerca de 20 anos que eles passaram orando e pedindo a Deus para que Rebeca pudesse ter um filho. E isso aconteceu. Deus concedeu com que Rebeca engravidasse e tivesse não apenas um filho, não. Eles tiveram dois, eles eram gêmeos, isso mesmo. O primeiro filho deles, né, o primogênito, foi Esaú. Esaú era um rapazinho ruivo, com o corpo de muitos pelos, a pele toda peluda, parecendo assim um casaco de pele, sabe? E ele teve um irmão, então, que foi Jacó, que saiu grudado no seu calcanhar, né, na hora do nascimento, e Jacó era liso, né, não tinha assim tanto pelo como Esaú. Isso era o diferencial deles, vocês vão entender por que a tia está falando isso mais tarde. Esaú era o filho preferido de seu pai Isaac, e Jacó era o filho preferido de sua mãe. Certo dia, Jacó era mais caseiro também, ele ficava mais em casa, cuidando das coisas de casa e do rebanho, ele era pastor de ovelhas. E Esaú era um rapaz do campo, gostava mais de caçar, vivia mais fora de casa. E um certo dia, Jacó estava preparando um ensopado delicioso. Quando seu irmão chega com muita fome, fala assim para ele: Jacó, me dá um pouco aí, me dá um prato desse ensopado que você está preparando. Jacó viu neste momento uma oportunidade de fazer uma troca de algo que tinha muito valor naquela época, que era a primogenitura, né? Que era o direito aí da herança, direito de toda a riqueza do pai, né? Quando o pai falecesse. Nesse caso, então, Jacó pegou e falou assim: olha, eu te dou sim, mas você então, vamos fazer uma troca. Você vai jurar e vai me dar a primogenitura, o direito de primogenitura. Esaú, sem pensar no que estava perdendo, no que estava desprezando, foi então e falou para Jacó: tudo bem, eu vou jurar, eu juro então e te dou esse direito, porque eu estou quase morrendo de fome. E assim foi feito. Jacó então recebeu do seu irmão o direito da primogenitura. Passado mais algum tempo, Isaac
já estava mais velho, inclusive Isaac já estava cego até. Ele falou assim para o seu filho primogênito: olha, vá ao campo, prepare, né, mate um animal, porque eu quero que você prepare um prato delicioso para mim, porque eu vou comer e em seguida vou te abençoar, para que você, né, para que se cumpra aí as promessas de Deus na sua vida. Porém, Rebeca ouviu quando Isaac, seu esposo, falou aquilo para o seu filho primogênito. E ela fez então, teve um plano, teve uma ideia. Falou assim: eu vou falar para Jacó e ele que vai ser abençoado no lugar de Esaú. Então ela fez o seguinte: como Esaú era peludo, né? E o seu pai já estava cego, ele ia precisar tocar nele para ver se realmente era o filho. Então, Rebeca pegou e disse assim para Jacó: olha, eu vou preparar um prato delicioso, da forma que o seu pai gosta. Mas ele disse: mãe, mas eu não tenho pelos como meu irmão, como faremos? Ela disse: eu já tenho tudo planejado. Com o animal que faremos o almoço, né, que mataremos para fazer o prato, você cobrirá as suas mãos e o seu pescoço e usará também uma roupa de Esaú que eu tenho aqui em casa. E foi assim que foi feito então. Rebeca preparou aquele prato delicioso e Jacó levou até o seu pai, Isaac, que já estava cego, porém, ao tocar em seu filho, imaginou que fosse mesmo Esaú, porque ele estava com pelos nas mãos, no pescoço, né? Conforme era Esaú. E assim, então, Jacó recebeu a bênção no lugar do seu irmão. Passado alguns minutos depois que Jacó tinha se retirado, chega Esaú com o prato preparado com a caça, né, que ele tinha solicitado. E aí ele fala: pai, estou aqui para receber a bênção que o senhor vai me dar, né? Ele falou: não, mas eu acabei de te abençoar, meu filho. Ele falou: não, pai, eu acabei de chegar do campo, não foi a mim que o senhor abençoou. E aí então, Esaú ficou muito bravo, ficou com muito ódio, ficou com muita raiva do seu irmão e planejou então matá-lo, porque ele tinha perdido todas as bênçãos que o seu pai tinha para dar. Inclusive, a bênção era de que Jacó dominaria, seria maior do que o seu irmão. Então ele ficou com muita raiva. E Rebeca ficou sabendo disso e falou assim: olha, Jacó, você vai precisar sair daqui, porque o seu irmão ficou com muito ódio, porque você enganou o seu pai e recebeu a bênção no lugar dele. Então você precisa ir para algum outro lugar. Eu já sei para onde eu vou te mandar. Vou te enviar lá para a casa do meu irmão Labão. Você vai ficar lá o tempo necessário até que seu irmão fique mais calmo, né? Passe toda essa ira, todo esse ódio que ele está. Então foi assim que Jacó fez. Seguiu viagem para a casa do seu tio. No meio do caminho, já estava cansado, já estava também anoitecendo, ele resolveu deitar-se. Pegou uma pedra, colocou como travesseiro e dormiu. E nisso, crianças, ele teve um sonho. Foi aí neste momento que ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro. No sonho, ele via o céu e uma escada, e os anjos subiam e desciam, e o Senhor estava ali do lado dele. E eu quero ler para vocês o que o Senhor disse para Jacó naquele momento. Ele disse assim: olha, eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de Isaac, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e te protegerei em todos os lugares onde você for, e farei com que você volte para esta terra e não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Olha que lindo, crianças, o que Deus falou para Jacó ali naquele sonho. E aí naquele momento, Jacó percebeu,
né? Ele ficou até atemorizado, mas ele percebeu que verdadeiramente Deus estava ali naquele lugar e ele não sabia. E que aquele lugar ele edificou um altar e adorou ao Senhor e pôs o nome daquele lugar Betel. Então, crianças, foi neste momento que Jacó teve um encontro com Deus, teve a sua vida transformada. No longo aí das nossas aulas, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a nova vida, né, que Jacó teve a partir deste momento que ele teve esse encontro com Deus. E isso é necessário nós termos um encontro real com o nosso Senhor Jesus, para que Ele possa transformar as nossas vidas. E eu quero agora, crianças, falar algo com vocês do que nós podemos tirar de lição para a nossa vida através dessa história. Primeiro eu quero começar com Isaac e Rebeca, que, como eu falei, durante muito tempo, durante 20 anos, eles passaram orando, confiando, eles foram perseverantes, né, para que Deus pudesse fazer com que Rebeca engravidasse. Então, eles foram persistentes na oração. Esse é um bom exemplo que nós podemos tirar da vida deste casal. Já de Esaú, o que aconteceu com ele? Ele desprezou, né, naquele momento ali de fome, ele desprezou um direito que ele tinha por ser o filho mais velho, por ser o primeiro filho. Ele desprezou aquilo que era de muita importância, ele perdeu a bênção. E nós, muitas das vezes, queremos desprezar a bênção de Deus sobre as nossas vidas, as promessas que Deus tem para nós, por coisas que o mundo oferece, por coisas que o mundo muitas das vezes parece ser bom para naquele momento, parece que vai nos dar prazer, nos vai dar alegria, mas nós estamos trocando as bênçãos de Deus, trocando as coisas que o Senhor tem prometido para nós por coisas que o mundo oferece. Precisamos tomar muito cuidado com isso, viu, crianças? E Jacó? Jacó foi enganador, né? Ele foi mentiroso. Ele deixou que a mentira entrasse no seu coração, o engano, e fez com que toda a sua família, né, fosse assim, gerasse no seu irmão o ódio, gerasse no seu irmão a vingança, né, de querer por conta do que ele fez. Isso não é bom. Nós não podemos usar a mentira para enganar as pessoas. Não podemos enganar ninguém, né? Isso não agrada a Deus. Então, nós precisamos tirar todo esse mal, toda essa mentira, todo o engano dos nossos corações, todo o ódio também, que foi o que Esaú sentiu naquele momento por ter sido enganado, e precisamos deixar com que o nosso Senhor Jesus purifique as nossas vidas, porque lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus derramou o seu sangue para nos remir, né? Para nos salvar, para nos garantir a vida eterna, porque tem um lugar muito lindo preparado para nós. E nós, quando Jesus vier, como diz o nosso memorizando, nós o veremos, nós seremos transformados, porque lá no céu não podemos entrar com o nosso coração sujo, não podemos entrar com raiva, com ódio das pessoas, não. Nós precisamos ter o nosso coração purificado, limpo, né? E quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, para morarmos no céu que Ele tem já nos preparado, veremos como Ele é, seremos transformados, teremos um corpo como o do nosso Senhor, uma natureza de Cristo, tá? Então essa, crianças, foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Meditem na palavra do Senhor, leiam aí depois toda essa história novamente, porque é uma linda história e traz muitas lições para as nossas vidas. Vamos orar então, agradecendo ao nosso Deus neste momento? Querido Jesus, Senhor amado, somos gratos a Ti por esta oportunidade. Eu Te louvo, ó Senhor, pela vida de cada uma das crianças que assistiu essa aula até aqui, pela vida de cada pai, de cada mãe. Nós aprendemos uma linda história nesta manhã de perseverança, de fé. Vimos também, Senhor, o erro desses homens, mas que a partir de um momento eles tiveram, Senhor, um encontro real com o Senhor, onde reconheceram a Tua grandeza e que possamos a cada dia, quando nós pecarmos, quando fizermos algo que não agrada ao Senhor, possamos pedir perdão, possamos pedir para que o Senhor purifique os nossos corações, purifique as nossas vidas, para que possamos ter um encontro real e sermos transformados quando o Senhor vier nos buscar. Fica conosco nesse dia. Depois, Senhor Pai, dê uma semana abençoada para cada um de nós. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.
Amém, crianças? Que Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia e até a próxima aula. Tchau!